Meu nome é Karina Bellarmino e eu já pensei em suicídio mais de uma vez. Eu resolvi gravar esse vídeo depois de ver pelos noticiários sobre o suicídio de 2 adolescentes de um colégio caro de São Paulo e eu não podia deixar isso passar sem falar nada. A gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre transtornos mentais, porque a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo e a cada 45 minutos uma pessoa morre por suicídio aqui no Brasil. E a maior parte das pessoas que se suicidam são jovens entre 15 e 25 anos. Para reduzir esse quadro, a gente precisa deixar de preconceito e a gente precisa entender como uma pessoa chega no estado de pensar em tirar a própria vida. Quando uma pessoa tira a própria vida, ela não tá causando isso só pra ela tá impactando na vida dos familiares, das pessoas que estão ao redor dela e que a gente não tem nem noção de quanto tempo ou se algum dia essa pessoa vai superar. Então a gente precisa sim falar disso, a gente precisa falar muito. Vamos fazer um paralelo aqui com alguma outra doença, como por exemplo o câncer de mama. A gente já tá educado pra, se aparecer um nódulo mínimo que seja, a gente sair correndo pra procurar um médico, porque pode não ser nada. Mas se realmente for um câncer de mama, antes a gente começar a tratar logo no início. E com os transtornos mentais é a mesma coisa. Se a gente prestar atenção nos primeiros sinais, vai ser muito mais fácil de tratar. E a chance da gente conseguir que essa pessoa não chegue num suicídio é muito maior. Quando alguém tem um pensamento suicida, ou quando alguém fala alguma coisa a respeito de suicídio, a gente tem que levar a sério. Uma pessoa que chega a pensar em suicídio, ela não quer chamar atenção. Para pensar em tirar a própria vida, uma pessoa precisa estar completamente sem esperança, precisa estar completamente devastada, porque o nosso instinto humano faz a gente sempre se agarrar na vida. E se ela chegou a pensar que a vida não vale mais a pena, isso não é querer chamar atenção. Isso é um assunto sério, isso pode ser uma doença, isso pode ser tratado e pode ser revertido. Mais de 90% dos casos de suicídio poderiam ser revertidos se tivessem prestado atenção nos primeiros sintomas e começassem a tratar. Suicídio não é chamar atenção, suicídio não é covardia, suicídio não é falta de Deus nem de religião, muito menos ingratidão com a própria vida. Até porque quando uma pessoa pensa em suicídio, ela na maior parte das vezes não quer tirar a vida. É que ela sente um vazio tão grande, tão profundo, uma dor tão sem explicação, que a única coisa que consegue enxergar pra acabar com esse vazio e com essa solidão é tirar a vida. E eu tô falando isso não por achismo. Eu tô falando isso porque foi exatamente o que aconteceu comigo. No ano passado, eu cheguei num estágio tão profundo de depressão que o vazio era inexplicável. Era como se eu tivesse um buraco dentro da minha alma. E a depressão, ela não deixa a gente raciocinar direito, não deixa a gente pensar direito. E a única coisa, a única solução que eu encontrava pra acabar com tudo aquilo, com todo aquele sentimento de que eu não servia pra nada, que ninguém precisava de mim, era se eu tirasse minha vida. E a gente precisa ainda mais falar sobre suicídio porque isso está muito mais perto do que a gente imagina. Eu sou uma pessoa que pensei em tirar minha própria vida. E eu conheço mais 2 pessoas que também pensaram. E isso porque elas me contaram. Quantas outras pessoas que eu posso ter contato até diário que também pensaram sobre suicídio e que não tiveram motivação, não sentiram abertura suficiente para contar para ninguém? Quantas pessoas do seu círculo, quantas pessoas da sua escola, do seu trabalho, da sua família podem ter pensado em suicídio e ninguém sabe? Pessoas com transtornos mentais são pessoas normais. Não existe uma cara de quem tem transtorno mental, não existe a face da depressão. Eu não sou uma pessoa diferente de ninguém. E a incidência desse pensamento de suicídio é comum. Muito provavelmente não é a pessoa em sã consciência que tá pensando. Pode ser a doença falando por ela. E sim, um tratamento psiquiátrico pode resolver. E um tratamento psiquiátrico não é coisa de louco. E não é só a depressão que pode chegar no estado de uma pessoa querer tirar a própria vida. Podem ser tantos outros transtornos mentais, a gente não tem noção disso, a gente não pode simplesmente continuar com achismo. Quando eu percebi que eu tava pensando demais em suicídio, eu comecei a ficar com medo. E foi nesse momento que eu procurei uma psicóloga. Mas eu tenho 28 anos e eu tenho certeza que se eu tivesse 15, 16 anos, eu não ia ter todo esse discernimento. Eu não ia nem saber que eu teria que procurar uma psicóloga para conversar. Tem vários sintomas, por exemplo, que você consegue perceber em outra pessoa
pessoa. Como, por exemplo, uma mudança de comportamento muito brusca, uma tristeza muito grande, solidão, as notas caíram, dificuldade em lidar com os próprios sentimentos, em lidar com as pressões, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas quando esses baixos estão carregando a gente muito pra baixo, a gente tem que preocupar sim, principalmente porque uma pessoa que tem depressão, por exemplo, muito dificilmente vai conseguir procurar ajuda sozinha. Ela vai precisar de alguém para dar apoio. Entendido que qualquer sintoma, qualquer sinal a gente tem que levar a sério sim, a gente tem que entender que existem N motivos para deixar uma pessoa deprimida, para deixar uma pessoa ansiosa. Pode ser sim decorrente de transtornos mentais, mas pode ser também, como estudos estão mostrando, que o uso sem supervisão de celular, o uso indiscriminado de redes sociais gera um estresse na gente. Além de que a gente tem uma pressão social enorme para ter a vida perfeita. Se você não tá formado, pós-graduado, feliz, com uma família completa antes dos 30 anos, você é um fracassado. E a gente realmente pensa assim. Só que isso não faz sentido nenhum. Claro que algumas pessoas vão conseguir, mas eles são a exceção. Eu tenho 28 anos, eu estudei tecnologia da informação quando eu entrei na faculdade. Não era aquilo pra mim e eu comecei de novo. Ano passado eu entrei na faculdade de novo. E quem sabe se eu vou querer fazer moda pro resto da minha vida, se eu tiver com 50 anos e perceber que, sei lá, eu quero trabalhar com a área da saúde agora, qual é o problema? Com 90 anos a gente pode começar de novo também. Enquanto existe vida, existe chance. E essa pressão de que a gente tem que ser feliz e que a gente tem que ser muito bem sucedido não é cruel só com pessoas que já entraram na vida adulta. É cruel também com adolescente. Porque a pressão em cima da gente pra escolher qual a carreira que a gente vai seguir pro resto da vida tá sendo botada na gente com 16 anos, com 17 anos. E pode acontecer desse adolescente que já tá sofrendo toda essa pressão entender que se ele não passar no vestibular ou se ele não escolher a coisa certa, a vida dele acabou, porque ele não vai ter uma segunda chance. E isso tá completamente errado. A gente precisa parar de ficar pressionando tantas pessoas, a gente precisa entender que essa coisa da vida perfeita não é real. E quando a gente tá numa situação que todas as esperanças acabaram, não adianta alguém que não tem aquele mesmo sentimento, alguém que nunca se sentiu daquele jeito, falar pra gente que vai ficar tudo bem. Eu já tive nessa posição. E eu tô dizendo que dá pra ficar tudo bem. E essa dor tem como diminuir sim. A gente precisa de apoio, a gente precisa de muito carinho, mas a gente consegue passar essa barreira sim. Se você tá se sentindo dessa forma, não tenha medo de pedir ajuda. Conversa com os seus pais, conversa com alguém de confiança. E mesmo que se não tiver ninguém na sua família, se você não conhecer ninguém que possa te ajudar, tem o CVV. E lá tem uma rede de pessoas que são especializadas nesse tipo de situação e que podem e vão te ajudar. E se você percebeu que alguém na sua família, alguém no seu círculo, algum amigo seu tá passando por uma dificuldade assim, a primeira coisa que tem que ser feita é não julgar. Não colocar a culpa, não comparar ela com pessoas que já conseguiram passar por isso, mas sim dar apoio, mostrar que ela não tá sozinha, mostra pra ela o quanto ela tem valor. Então se disponha a ouvir, se disponha a deixar essa pessoa desabafar, porque isso pode ser crucial pra ela conseguir entender que ela precisa de ajuda profissional. Se tem alguém que você acha que precisa escutar essas coisas que eu falei nesse vídeo, não deixa de compartilhar com ela, porque talvez as palavras de uma pessoa que já passou por isso possam ajudar. E eu tenho certeza que tudo vai ficar bem. A gente precisa viver um dia de cada vez, a gente precisa se preservar e precisa se apoiar na ajuda de quem gosta da gente.